Por que tantas pessoas têm dificuldade de escutar um feedback sem levar para o lado pessoal? Esse é o tema desse vídeo. É um vídeo desse novo repertório que a gente está trazendo alguns assuntos mais da vida pessoal que querendo ou não, acarretam aqui no trabalho. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, que não é mais técnico, sobre como calcular preço e tudo mais, comenta aqui e dá uma força para esse novo formato. Não se preocupe, porque a gente vai continuar com o formato antigo também, a gente vai trazer vídeos igual a gente trazia antes, mas a gente está tentando trazer um pouco mais de originalidade, um pouco mais de autenticidade do que a gente conversa no nosso dia a dia. Então, para a gente começar esse assunto, vamos trazer a primeira pergunta. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de receber um feedback sem levar para o lado pessoal? Cara, eu por muito tempo da minha vida fui assim. Eu tinha muita dificuldade de receber feedback porque eu me dedicava muito ao trabalho, a evoluir, a ter constante evolução. E aí, quando eu recebia um feedback negativo, eu levava como uma crítica e eu tinha um sistema de defesa de falar assim, nossa, eu que me esforço tanto, faço tudo para melhorar, a pessoa vem e me fala uma coisa dessa. Então eu não conseguia entender como um ponto de melhoria, como literalmente uma pesquisa de mercado ou coisas do tipo que realmente apontar os seus defeitos, entendê-los, compreendê-los, é a chave para melhorá-los e para conseguir ser um melhor profissional. E eu acho que essa resistência de escutar é o principal erro nesse processo. Complementando o que você falou, eu acho que quando as pessoas apontam um erro seu, na verdade a forma que a gente deveria lidar com isso seria muito mais de forma positiva do que negativa. Por quê? Nós, quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa rotina, é muito mais difícil nós mesmos identificar os nossos próprios erros, né? Quando vem de terceiras pessoas que estão fora do nosso âmbito, fora do que a gente está ali fazendo todo dia e às vezes nem tendo essa autopercepção, é uma dica muito valiosa, eu acredito. Claro que muitos feedbacks podem não vir de forma tão assertiva, né? Sim. Isso é outro ponto. Mas são coisas que a gente deve parar e analisar e levar isso como uma forma positiva. Nossa, a pessoa conseguiu falar isso pra mim, deixa eu analisar se isso faz sentido no meu âmbito aqui. E eu acho que o principal impedimento disso realmente é o ego, né? A gente desde de pequeno, adolescente, enfim, se a gente não tiver trabalhando sempre isso, né? A gente não levar pro pessoal, eu acho que a gente sempre vai levar isso como crítica, como coisa negativa, como tá atacando a minha pessoa, como se apontar uma crítica desconsiderasse as suas partes positivas, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Sim, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que era algo que eu queria citar, vamos pegar essa crítica e ver se ela realmente faz sentido. Porque também deve ter alguns pontos ali no dia a dia de várias pessoas que tem críticas que vão muito mais de erros no processo ou em alguns outros pontos do que da própria pessoa. Então, levar a crítica de forma positiva não significa também aceitar qualquer crítica, né? Aceitar no sentido de tentar melhorar qualquer coisa que é colocado sobre você. Às vezes, aquilo realmente não faz sentido. E mesmo não fazendo sentido, você não pode reagir de forma negativa com a pessoa que te falou aquilo. Você tem que manter o profissionalismo, receber todas as críticas, juntar e analisar se realmente tem algo ali que faz sentido ou se tem algo que ele falou que não faz sentido. E ao receber essa crítica, então, conseguir melhorar você como profissional. E assim como você citou sobre a questão do ego, que é muito importante, qual que é o seu entendimento de como tentar ao longo do tempo se defender disso e não colocar o seu ego na frente de um feedback? Bom, eu acho que a primeira coisa que o ego faz, assim, é dar uma justificativa automática, né? Quando a pessoa fala, te dá um feedback negativo, a primeira coisa que você tende a fazer é tentar rebater, né? E isso infelizmente, se tornou muito comum, né? A gente, igual eu falei, desde a gente criança, adolescente, a gente sempre não quer lidar com os nossos defeitos, né? A gente sempre quer escapar, fugir. Então, eu acredito que dessas justificativas automáticas é a que mais impede você de levar para um lado de evolução e te trazer mais como defendendo alguém, como se alguém estivesse te culpando de alguma coisa. Sim.
E além dessa questão de ego sobre já saber fazer tudo, eu sei de tudo, ainda tem a questão do ego sobre hierarquia, né, dentro de uma empresa. Então, às vezes, uma pessoa que na hierarquia dentro da empresa não está num cargo tão alto quanto o seu, vai lá e te dá um feedback negativo, você cria um ego sobre aquilo somente por conta do cargo da pessoa. O que é uma coisa ainda bem pior, né? Porque mesmo tendo um organograma hierárquico, né, na empresa, não significa que alguém ali é mais capacitado a ter ideias ou soluções inovadoras do que outra pessoa. Porque, assim, um brainstorm, né, uma troca de ideias, ou trazer algum diferencial é vindo com convivência, com alguma ideia ali na hora, porque viu algo parecido e pensou que consegue implementar dentro da empresa. Então eu acho que nesse quesito de ideias para melhorar a companhia, todos devem ser de maneira horizontal e independente de quem está comandando, quem tem mais ou menos responsabilidades, você entender que outra pessoa pode te ajudar a melhorar o seu lado profissional, mesmo ela não sendo do seu patamar hierárquico, é um dos principais pontos na questão do ego para você conseguir evoluir. Com certeza, e isso que você citou também, grandes empresas, né, Google e Microsoft, entre outras, aplicam isso, né, de descentralizar o poder de tomada de decisões, de ideias criativas dentro da empresa, exclusivamente a altos cargos, né? Uhum. Eles aplicam justamente isso, a ser mais horizontal e escutar ideias de operadores, porque quem sabe melhor da operação é justamente quem está com a mão na massa. Nela, né? Isso aí vem da engenharia de produção do volvismo, né? Que eles começam a valorizar mais as mentes e ter essa troca de ideia mais ampla para conseguir melhorar. E olha o que a Volvo é hoje, né? A Google é hoje e tantas grandes empresas que aplicam isso, onde elas chegaram com essa horizontalização do processo. Então vamos para a parte mais prática agora. Então como que a gente consegue transformar um feedback negativo em plano de ação? Assim, eu acho que deve partir do pressuposto de como todo plano de ação deve ser, independente se é para feedback ou para alguma ideia ou algum projeto dentro da sua empresa. Um plano de ação, dentro do que a gente conhece de processo, é basicamente identificar todos os gargalos, todos os erros e problemas que você tem, que no caso são aqueles que te dão no feedback, né? Ver quais deles fazem sentido ou quais deles não são causa do problema, e sim consequência do problema. Se você conseguir identificar as causas, você é muito mais assertivo para resolver a situação como um todo. Depois que você consegue identificar essas causas, o próximo passo seria colocar prazos, metas para conseguir resolver esses problemas, fazendo então um plano de ação com base em indicadores, o que seriam os KPIs, né? Então você coloca, se essa aqui é a minha causa, como eu posso acompanhar se eu estou melhorando nisso ou piorando nisso? Então aquilo ali é um indicador. Em quanto tempo eu quero que esse meu indicador melhore? Coloca um prazo definido para você conseguir ir acompanhando. E como fazer isso? Aí você vai ter que usar alguns métodos como o 5W2H, vendo, identificando maneiras de resolver aquilo. Não tem uma maneira certa de resolver, até porque os problemas são variados. A metodologia a ser utilizada vai depender de você e como você acha que pode ser a melhor forma dentro da empresa. Mas o importante é entender a diferença entre consequência e causa do problema, colocar metas para não deixar isso se perder ao longo do tempo e voltar a cometer os mesmos erros, e também ter indicadores para você acompanhar a sua evolução naquele momento. Apesar de tudo isso, a gente está falando sobre receber feedback e colocar em prática isso, mas um ponto muito importante tem pessoas que não sabem dar feedback, que trata de maneira agressiva, sem educação, e acaba transformando o feedback em uma coisa ruim, uma experiência ruim, para que você consiga melhorar. E isso é algo que ninguém pode controlar, né? Quem vai te dar o feedback, te dá o feedback dessa forma. Você também não pode ir lá e ser agressivo com a pessoa de volta, porque isso vai ser pior para você como profissional, para a empresa, e vai acabar trazendo mais desgaste no seu trabalho. Então, para esse tipo de situação, onde a pessoa não sabe fazer um bom feedback para você, quais pontos você acha que seriam importantes e necessários para conseguir tirar proveito mesmo nessa situação ruim? Cara, eu acho que a chave de dar um bom feedback é construir uma boa linha de raciocínio.
Você tem vários tipos de feedbacks, né? Tem o feedback sanduíche, que você começa apontando um ponto positivo, você fala do ponto negativo que você precisa e depois reforça outros pontos positivos e finaliza a conversa. E tem diferentes outros tipos, mas eu acho que você estabelecer a forma que você lida com aquele colaborador, sabendo o que ele tem de pontos positivos, de pontos negativos, como ele é, se na segunda-feira ele está mais mal-humorado, se sexta-feira ele está mais aberto a receber. Então, assim, você tem que adaptar o estilo daquele colaborador para saber o momento correto e saber como criar uma linha de raciocínio para abordar. E eu acho que o primeiro ponto é você ser extremamente profissional e transparente. Eu acho que você sentar... Uma coisa é chegar pro cara e falar assim: olha, você deixou de entregar isso aqui essa semana e você fez um péssimo trabalho, quero que você muda pra semana que vem. Outra coisa é você falar pro cara assim: eu sei que foi todo mundo corrido essa semana, você teve alguns prazos para entregar e você não entregou, esse aqui foi seu ponto negativo, então você apontou, foi direto, foi transparente e você falar assim: ó, eu quero que você melhore nesse ponto, e aí daqui para frente você traça um plano estratégico, ou se você precisar de uma opinião, uma ajuda, eu consigo te ajudar nesse ponto. Então, resumindo, criar uma boa linha de raciocínio e ser transparente com a pessoa. Bom, e isso é a forma que eu acho que deve ser a premissa para você não dar um feedback agressivo, né? Agora, voltando à sua pergunta, então, que é de como lidar quando a pessoa não sabe dar esse tipo de feedback. Primeiro, eu acho que você ser transparente com a pessoa que está te dando o feedback também é outra coisa. Fala assim: olha, eu não gostaria de você falar dessa forma, a gente consegue resolver se você apontar meu erro, estou disposto a mudar aqui na empresa, quero evoluir, mas não estou aberto a esse tipo de conversa mais agressiva ou de você não ter paciência na hora de falar comigo, algo desse tipo. Pode ser um pouco complicado você falar dessa forma com alguém que tem uma hierarquia maior que você, só que eu acho que no final das contas é lidar com pessoas e pessoas. Então, você sendo transparente e sincero, eu acredito que dependendo do humor da pessoa no dia, assim, ele consegue controlar bem a situação. Beleza. Eu acho que aprender também a ter paciência com a pessoa que é impaciente com você é uma chave para conseguir sucesso em todas as áreas, não somente em questão de feedback, mas, cara, o dia a dia é um caos para todo mundo. Não tem ninguém ali que tá trabalhando, que tá lidando com pessoas que não acaba se estressando por diversos motivos. Então, quanto mais calma e paciência você tem para lidar com todas as situações, mais profissional você é e de maneira mais clara e racional você consegue resolver essas coisas. E sendo claro e racional, você consegue resolver isso de maneira muito mais rápida do que se alguém te dá um feedback mal, você vai e rebate e briga e vira uma confusão e vira algo que dura meses, sendo que no final vocês vão ter que sentar, ficar de costas um pro outro, pedir desculpa, abraçar e colocar a camisa da amizade. Então eu acho que consegue cortar um caminho muito grande tendo calma e paciência em todos os momentos e sabendo absorver as coisas boas que são faladas, sabendo digerir melhor as situações e resolvendo da melhor forma possível. Concordo. Só um leve adendo sobre o exemplo que eu dei. Essa forma de quando você recebe um feedback negativo mais agressivo dessa forma, eu quis dizer no sentido quando você recebe um feedback realmente um tom mais agressivo, porque aí já passa um pouco do limite do profissionalismo, né? E eu acredito que isso deve ser comentado, sim. Agora, se for um cara que passa um feedback de uma forma mais agressiva, mas não sendo exatamente muito agressivo, sim, aí eu concordo, realmente a gente tem que lidar com mais paciência. Tanto é que quando a pessoa vai te dar um feedback e você lida com isso muito bem, você tem paciência, você consegue contornar a situação, eu acredito que isso até vai desincentivando a forma que ela vai falando com você no final das contas. Concordo plenamente. Agora, saindo um pouco dessa questão de feedback agressivo, qual que é os pontos que você utiliza para metrificar se o feedback que você deu foi válido e foi eficiente? Então, eu
Da minha experiência, todos os feedbacks que eu dou começam no próprio feedback de maneira qualitativa. Então, quando você está conversando com a pessoa para mostrar aquele erro, você tem que construir uma linha de raciocínio, você tem que mostrar para ele o porquê do feedback e não só falar melhora isso. E tem que entender o porquê você quer que ele melhore isso, o que isso afeta em um todo. Então, começa você saber se é assertivo ou não quando você está explicando para a pessoa e a pessoa demonstra que está entendendo, concordando com a cabeça, na hora que ela rebate os argumentos, vendo que tem todo sentido naquilo que está sendo exposto, ou se a pessoa está simplesmente se esquivando, dando desculpas, igual a gente falou. Então, esse aí é o primeiro ponto para saber se aquele feedback vai ser assertivo ou não. Porque se ele não passar daquele ponto, não adianta nem você passar para métodos quantitativos, né? Que no caso seriam aqueles que eu tinha citado, de ter indicadores, saber, pode ser nem um indicador, né? Você deu um feedback, na próxima vez que acontecer aquele tópico que foi dado feedback, você fazer todo o acompanhamento para ver se a pessoa pelo menos está se esforçando para ter alguma mudança naquele ponto, né? Ou se não, em questão se for de entrega, se está conseguindo cumprir com aquelas entregas que foram demandadas. Mas voltando, antes de chegar à parte de indicadores, métodos quantitativos, igual a gente mencionou antes, de metas também, a parte qualitativa mesmo, de ter uma boa conversa, ter uma conversa tranquila, entender os pontos da pessoa, ela entender o que você está querendo explicar. Eu acho que tudo começa e o mais essencial é ali. Se a pessoa conseguiu compreender, dali para frente já é mais de meio caminho andado. Bom, então é isso. A gente trouxe já aqui no canal o Juliano Martins. Ele deu um papo um pouco mais técnico sobre feedbacks. E aqui a gente expôs só a nossa opinião. Então, se você tiver algo a complementar, algo que você acha que a gente falou de errado, ou algo que você queira deixar a sua opinião, comenta aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ouvir vocês, pra gente sempre estar agregando muitas ideias boas aqui no canal. O que ele quer dizer é, deixe seu feedback no vídeo sobre feedback. E é isso. Se inscreva no canal também, comenta, curte esse vídeo para ajudar a gente. A gente é um canal novo que tá aí trazendo vídeos com a frequência de toda semana. Ficar conseguindo gravar isso aqui não é nada fácil toda semana. É um trabalho que a gente faz com muito amor, mas tentando sempre melhorar. E então, ajuda a gente aí. E até mais e até o próximo vídeo.